O Dr. Gerardo é fisioterapeuta, mestre em Cinesiologia e Medicina Física pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Buenos Aires. Ele é governador pela Argentina do International Council for Respiratory Care e professor do curso de pós-graduação em Cuidados Respiratórios pela Universidade de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Professor do curso de especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória, Universidade ONCE, Madrid, Espanha. E coautor dos consensos argentino e chileno de ventilação não invasiva, no caso, conselhos argentino e chileno de ventilação não invasiva. Bom dia para todo mundo. É verdade, um prazer estar aqui, uma surpresa enorme. Vou falar que, imagina que vir de tão longe e ter esse auditório aqui todo lotado de profissionais, de colegas, enfim. Para mim é um prazer enorme. Estou super agradecido pela sua presença. E mais ainda, eu trabalhei durante mais de 20 anos no Hospital Maria Ferreira em Buenos Aires, onde me formei e me especializei na área de terapia intensiva e ventilação mecânica. O meu doutorado está baseado nisso. E quando eu entrei naquele hospital, para simplesmente um pouco de história, ainda naquela época tínhamos pacientes ventilados com pressão negativa, com aerolang. Ainda hoje temos um setor especial do hospital, que é puramente respiratório, com pacientes com sequelas de pólio do ano 56. Okay? Que são basicamente pacientes que têm a minha idade, pacientes de 50 anos, quando foi fundado o hospital. O assunto foi que, e basicamente a ideia de apresentar esse tipo de foto é para aquelas pessoas muito jovens que estão aqui no auditório, que saibam justamente toda a evolução tecnológica que temos hoje em dia, onde aqueles pacientes ficavam presos por anos nesse tipo de ventiladores, adicionando um monte de complicações, atelectasias, decúbito obligado, etc. Hoje em dia, podemos manejar pacientes com uma tecnologia tão simples como um ventilador, que tem toda a tecnologia em 3 kg. Então, justamente, o que a gente vai tentar falar hoje em dia é que esse tipo de situações, onde também fizemos coisas malucas, né? Na minha época era jovem também, e quando víamos que o paciente que estava no aerolang desenvolvia apneia de sono obstrutiva, porque o aerolang basicamente reproduz a ventilação fisiológica, a pressão negativa. E, não, o paciente gordinho, pescoço gordinho, eles desenvolviam apneia de sono obstrutiva, mesmo assim estando ventilados no aerolang. Bom, já colocávamos o CPAP, então tínhamos uma mistura entre pressão negativa e pressão positiva. Você me perguntaram, Gerardo, por que você não tirava da pressão negativa e colocava um VPAP, um ventilador da pressão positiva? Simplesmente porque os pacientes ficaram anos e anos no aerolang. Na verdade, de todos os pacientes que eu tive naquele momento, que estavam no aerolang, só um deles mudou do aerolang para a pressão positiva. E levou mais de 6 meses a adaptação dele no VPAP. Ok? Mesmo no início, a paciente dormia dentro do aerolang com o próprio VPAP. Então, para ir pensando como foi avançando a tecnologia, olha aqui também, uma foto do ano 95. Já usávamos a ventilação invasiva e como aquele ventilador não tinha pressão de suporte para facilitar o desmame em pacientes DPOC severos, a gente não teve a melhor ideia que colocar aquele BIPAP através do tubo endotraqueal para uma fase de desmame. Tá bom, estamos falando do ano 95, ainda a tecnologia estava se desenvolvendo, isso estava bem? Não. Graças a Deus o paciente tinha muita vontade de viver e ele dava certo, ok? Mas esse tipo de situações, que nesse caso já também estava falando já perto do ano 2000, 2003, já naquele momento estávamos síncrono em 1, também usávamos pacientes neuromusculares que iam precisar de ventilação crônica domiciliar, em forma invasiva, utilizando o sistema de monitoramento bem desenvolvido. Nesse caso, o NICO, para medir capilografia volumétrica, volume corrente. Por quê? Porque esse ventilador estava desenvolvido para quê? Para uso não invasivo, não para uso invasivo. E se alguma mudança na impedância respiratória acontecia nesse paciente, o ventilador não ia responder. Mas era o que a gente tinha naquele momento para oferecer, baseado na realidade não só do meu país, da América Latina toda. Porque, na verdade, graças a Deus, teve muita oportunidade de viajar pela América Latina e a situação do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile é a mesma.
Sempre temos que adaptar o atendimento para o paciente crônico, fundamentalmente, baseado nos custos e o custo-benefício. Então, a mensagem final é que esse tipo de paciente, já em 2006, também paciente que estava ventilado de forma invasiva com síncrone naquele momento, que é a mesma situação, não era um ventilador para usar nesse sentido, mas era o que a gente tinha para oferecer. Hoje em dia, mudou. Graças a Deus, hoje temos a mesma tecnologia bem desenvolvida, não a um preço maior, que justamente é o que eu só quero falar. Porque essas coisas, que tá bom, a gente tomava muito conta de fazer medição proximal, com sensor de fluxo proximal para saber quanto era o volume corrente, que estava garantindo para o paciente e demais, era um risco enorme. O problema é que ainda hoje, ano 2015, 9 anos depois dessa foto, ainda continua, quando não deveria. Então, parte do início da mensagem é esse daí. Historicamente, naquele momento, fazíamos isso, mas, em verdade, quando nós pensamos em um paciente crônico domiciliar, paciente lesionado medular, como você pode ver aqui, paciente com sequelas pós-traumáticas, que vão precisar de ventilação domiciliar, seja invasiva ou não invasiva, todas as guias, a primeira coisa que falam quando falamos de ventilação domiciliar, é dizer, quando o paciente vai do hospital para casa utilizar o ventilador, que são vocês que vai ter que indicar que tipo de ventilador, qual seria mais apropriado para ele, interface, etc. A primeira coisa que vamos falar justamente que tanto o profissional quanto a família tem que conhecer como trabalha o ventilador. E a minha pergunta para vocês, que habitualmente acontece com os colegas, é quem de vocês conhece plenamente o ventilador que vocês estão usando? Porque todos os ventiladores são bons. Algum pode ser levemente superior a outro, base tecnológica. Mas o importante desse conhecimento tem a ver qual vai ser o produto que eu vou indicar para esse tipo de paciente em particular. Eu não vou ter aquele ventilador que vai ser para todo mundo. Provavelmente vou ter algum ventilador, não sei, caso do Astra, que vai ser compatível com um monte de pacientes. Mas algum deles provavelmente vai preferir outro tipo de coisa mais básica, mais simples, enfim. É a nossa responsabilidade estabelecer isso. E como eu comentei, não simplesmente a guia canadense. Todas as guias falam da mesma coisa. Então, quando a gente entra já em detalhe, desse ponto de vista legal, de que é o que tem que ter um ventilador pulmonar para uso médico, uns requisitos particulares, a primeira coisa que vamos ter que definir, esse paciente é dependente 100% da ventilação ou ainda tem certa reserva respiratória, onde ele pode respirar de forma autônoma alguns minutos se alguma coisa acontecer. Então, nas normas ISO do ano 2004, que ainda tem a atualidade, estão ativas, vamos falar do ventilador de suporte ventilatório e manutenção domiciliar. Então vamos saber que o ventilador adequado para uso domiciliar sem supervisão profissional contínua, obviamente que vai tomar conta habitualmente a família, destinado a aumentar ou assegurar a ventilação dos pulmões de um paciente que está dependente dessa ventilação. Novamente, paciente dependente, está falando que o paciente depende 100% do ventilador. Isso não quer dizer que simplesmente seja não invasivo. Pode ser um paciente que tem uma capacidade vital de 0, um paciente com uma lesão medular C4, cervical 4, que não tem, obviamente, diafragma, que não tem capacidade de respirar só com o esternocleidomastoideo, mas ele pode usar ventilação invasiva 24 horas ao dia. Ele é dependente do ventilador 100%? Claro que é. Mas isso não quer dizer que precisa de uma traqueostomia. Então, ponto importante. Esse equipamento é considerado, então, suporte de vida. Suporte de vida quer dizer que tem que cumprir com uma série de coisas. Uma série de alarmes para ser ativado no lar do paciente. Alarme de fio 2, alarme de alta pressão, alarme de pressão positiva contínua, meio para detectar alarme de hipoventilação, etc. Muitos dos ventiladores que eu apresentei estavam longe das demandas das normas ISO internacionais. Então, eu posso mandar o paciente a casa com um síncrone de forma invasiva? Eu posso, mas é um risco muito grande. É um risco enorme. Então, a intenção é justamente essa daí. Tentar gerar uma cultura de tentar fazer as coisas o melhor possível para o nosso paciente. Uma relação custo-benefício apropriada. Novamente, tem que ter bateria interna.
O Synchrony não tinha bateria. O ST-D30 não tinha bateria. Colocava no no-break. Não é o produto que esteja, de alguma forma, desenvolvido para ser utilizado com esse produto. Entendeu? Ou seja, o fabricante não vai reconhecer se alguma falha acontecer, do ponto de vista legal. Então, sabe quem vai ficar aí numa situação difícil? Nós que indicamos isso, como profissionais. Por outro lado, a vida da bateria deve ser exibida para essa conta de durabilidade, permitir a respiração espontânea ter lugar através do dispositivo, se o dispositivo deixa de funcionar, por exemplo, a falta de energia. Alguma coisa acontecer, não sei, se o paciente estava ventilando e isso desliga daqui, o paciente o que vai fazer? Tem que respirar de forma espontânea através do circuito. Então, isso tem que ter, além do alarme, além dos alarmes, tem que ter uma rama expiratória do circuito para que o paciente possa expirar. Ou bem, tem que ter um porto expiratório, uma válvula anti-asfixia, se for um circuito simples. Capacidade de controlar os volumes inspiratórios e expiratórios. O que quer dizer isso? Que tem que medir o volume inspirado. Quando nós utilizamos um ventilador da terapia intensiva e colocamos um volume corrente X, 500 ml para nosso paciente, eu sei que o ventilador está medindo no circuito expiratório quanto que está retornando do que o paciente expirou. Porque se alguma fuga acontecer no sistema, obviamente o que saiu daqui não é o mesmo que vai retornar. Então, para isso preciso saber não estimar. Se tem um circuito simples, sem válvula, o ventilador está estimando, está calculando, não está medindo. Então, novamente, tem a ver, e fundamentalmente, com aqueles pacientes, coloco basicamente aqueles pacientes que vocês provavelmente têm a maior experiência, que são pacientes lesionados medulares, pós-trauma, etc., onde são 100% restritivos e precisam justamente de ajuste de volume, do ajuste de volume corrente. Então, que tipo de tecnologia temos em termos gerais? Como falamos, temos circuitos, ventiladores que oferecem a capacidade de utilizar um circuito simples, um vazamento, como se for um bilevel, como viram nos primeiros slides, ok? Posso usar com a máscara ou posso usar aqui com um adaptador para a tracostomia. Agora, importante, se vou usar com o adaptador de tracostomia, tem que ter uma válvula anti-asfixia. Pensa no seguinte, esta máscara aqui, que é uma máscara orofacial, uma máscara facial, tem aqui uma válvula anti-asfixia por se acontecer alguma desconexão acidental. Certo? Agora, eu vou colocar aqui na tráqueo, e a maioria das vezes não tem uma válvula anti-asfixia, justamente uma situação de maior risco. Temos numa máscara e não temos na tráqueo, entendeu? Por isso estou falando que são detalhes que vocês, como profissionais, têm que saber e tomar conta quando vão ventilar aquele paciente no lar. Essa seria uma válvula anti-asfixia, por exemplo. Outro tipo de configuração seria, o circuito simples com válvula e o circuito duplo, como dá para ver aqui nesse ventilador Astral. Qualquer das opções são válidas. Aqui, o que vou estar medindo é o volume inspirado, porque o volume expirado onde está saindo? Ao ar ambiente. Quando eu tenho um circuito duplo, vou estar medindo volume corrente inspirado e volume corrente expirado. Essa é basicamente a função ou a configuração que vai oferecer maior certeza no monitoramento desse tipo de pacientes. E peço desculpa se é uma coisa muito técnica do que estou falando agora, mas tem a ver novamente com as características de saber o que está acontecendo com o nosso paciente quando está ventilado sem a nossa supervisão, como acontece habitualmente no lar dele. Se eu te pergunto a qualquer de vocês, onde que o ventilador está medindo os dados? Onde que ele está mensurando? O pneumotacógrafo está aqui. Esse daí. Se eu tenho um ventilador que tem só um circuito, um porto expiratório, mesmo que tenha função de volume, se alguma coisa acontecer em termos de mudança de impedância respiratória do circuito, mudou o comprimento, coloquei um HMF, coloquei um umidificador aquecido no meio, e o ventilador não sabe, porque não pergunta também, tão simples como isso. O volume que eu estou medindo aqui não tem nada a ver com o volume que vai receber o paciente. Agora, eu fico tranquilo porque
dou uma olhada aí na tela do ventilador, está dizendo que o paciente está recebendo 400 ml. Sim, ele está medindo aí 400 ml. Quanto está chegando aqui? E por que isso? Vamos dizer que aqui tem o meu ventilador, certo? Tem aqui o circuito. Então vamos tomar conta da resistência da via aérea. É uma questão física básica. É baseada na lei de Poiseuille, onde vocês lembrarão que, quando estudamos a fisiologia respiratória, a resistência era diretamente proporcional a uma constante, a viscosidade do gás, vezes o comprimento do circuito. É inversamente proporcional ao diâmetro do circuito. Ou seja, que vai ter uma relação exponencial a quarta. Ou seja, com uma mínima mudança no diâmetro, vai ter um aumento exponencial na quarta do que? Da resistência da via aérea. Se o ventilador estiver utilizando o circuito original, como foi originalmente calculado pelo fabricante, a pressão de saída vai ser a mesma pressão que vai receber o paciente. Infelizmente, na prática, isso nunca acontece. Ou, pelo menos acontece na primeira semana, no primeiro mês de uso. Por quê? Porque depois estamos no hospital. E o que aconteceu no hospital? O que acontece na casa? Trocamos de circuito, colocamos circuito genérico, colocamos circuitos que tenham maior resistência, porque não são lisos no interior. Então, vamos dizer que mudou o comprimento. Tinha 1,80 m, agora mudou para 2 metros, 2,50 m. O que vai acontecer então com a pressão? A pressão aqui já vai ter uma queda por aumento da resistência, baseada na lei de Poiseuille. E o que acontece se eu coloco um umidificador aquecido? A mesma coisa, aumenta o volume compressível, o ventilador tem que entregar mais ar para alimentar esse espaço, que vai ter justamente o umidificador, e a pressão, obviamente, vai diminuir mais ainda pelo aumento da resistência. Ou seja, que dos 400 ml que eu tinha programado aqui, provavelmente o paciente esteja recebendo 350, 330 ou menos ainda. Entendem a mensagem? Eu fico tranquilo porque o ventilador me está falando na tela que são 400 ml, mas se eu não estou medindo como media naquela época, colocando o sensor de fluxo proximal, o paciente está recebendo qualquer outra coisa. E o que quer dizer? Que o paciente vai morrer? Não. Mas provavelmente ele vai poder hipoventilar, ou vai poder ter maiores complicações, quando, na verdade, a nossa intenção é melhorar a ventilação desse paciente, melhorar a qualidade de vida e, basicamente, melhorar também o nosso monitoramento. Exemplo, paciente com esclerose lateral amiotrófica. Sim, está utilizando um ventilador super reconhecido, muito bom ventilador, mas tem um umidificador aquecido, tem que ter, porque é uma ventilação invasiva. Além disso, está utilizando um circuito genérico, que não é o que o fabricante recomendou, tem um comprimento diferente. Então, você pensa que o volume que ele está medindo aqui é o mesmo que ele está recebendo aí? Não. E ninguém toma conta desse tipo de detalhes. Que tem a ver justamente com a qualidade da ventilação que vamos fazer naquele paciente. Então, são detalhes técnicos que para todos aqueles que trabalhamos na especialidade temos que tomar conta especificamente. Então, o que vamos precisar? Se vou ventilar o paciente totalmente dependente da ventilação, como pode ser um paciente com ela, minimamente, se vou ventilar por pressão, o ventilador tem que reconhecer a resistência do circuito, tem que estabelecer a resistência do circuito. Da mesma forma que a gente faz com o ventilador da terapia intensiva. Cada vez que trocamos o circuito, o que é que a gente faz? O teste de resistência e, quando vamos ventilar por volume, fazemos o teste de distensibilidade do circuito. Então, isso tem que ser feito e o ventilador tem que oferecer essa característica. Se não oferecer isso, vai acontecer o que a gente falou habitual nas situações prévias. No caso aqui temos outro ventilador, este caso o Stellar, que ele faz de sopressórico, e eu posso colocar um filtro, posso colocar aqui um umidificador, a válvula, e o ventilador vai medir a resistência. Então, eu sei que se eu coloquei uma pressão de saída inspiratória de 20 centímetros de água, aqui o paciente vai receber 20 centímetros de água. Se ele não reconhecesse nada disso aqui no meio, aqui vão sair 20, mas o paciente vai receber 17. Ok? Por ser um número. Como que ele faz? Vamos no caso do Astral, que é o ventilador que a gente está apresentando aqui. Eu vou fazer o primeiro ventilador, me indica, um teste que não leva mais de
20, 30 segundos. Entendeu? Para ficar tranquilo do que estamos garantizando no paciente é apropriado. Olha aí, um paciente me diz, bom, sabe o que? Tira o circuito, eu quero medir como que está trabalhando o pneu tracobra sozinho. Depois vai me pedir, coloca o circuito, independentemente do comprimento, do diâmetro, qualquer circuito. Ele vai medir. Aí, quando está ventilando normalmente, esse teste, o que está estabelecendo é a resistência do circuito. E na última fase, quando ele me pede colocar uma tampa no extremo do circuito, é para estabelecer a distensibilidade do circuito. Para saber quantos ml extra ele vai ter que entregar para compensar a distensibilidade do circuito e que os 500 ml que eu programei sejam os 500 ml que vai receber o paciente. Então, se temos, em resumo, um paciente que tem dependência de 24 horas da ventilação mecânica, seja invasiva ou não invasiva, o ventilador para suporte de vida tem que cumprir com estas especificidades. Tem que ter alarme interior, tem que ter bateria interna, tem que ter diferentes tipos de alarme, alarme de conexão, alarme de baixa pressão, de alta pressão, de baixo volume corrente, etc. E tem que medir o volume corrente expirado. Isso por normas ISO. Ok? Muitos que são chamados de suporte de vida não cumprem com essas características. Então, novamente, nossa função é estabelecer se eu posso utilizar um ou outro ventilador baseado na complexidade do paciente. Em resumo, sempre quando o paciente tem a maior complexidade do seu ponto de vista clínico, maior vai ser a tecnologia que esse paciente vai precisar. É típico. Isso, infelizmente, assim acontece na medicina. O que acontece com aqueles pacientes que ainda têm certa resistência, certa capacidade de manter um volume espontâneo? Depende do suporte ventilatório, sim. Mas se ele ficar desconectado 1 minuto, ele pode ventilar. Então aí, os dispositivos de suporte ventilatório destinam a ser aplicados para pacientes que não são dependentes de ventilação e que irão sobreviver sem este suporte ventilatório, sem degradação significativa da sua saúde. Mesmo assim, são chamados ventiladores. Mesmo assim, o termo apropriado é chamado ventilador. Não precisa de bateria interna, mas se tiver, melhor ainda. Deve ter alarme de volume se o dispositivo for utilizado com circuito de duplo ramo, alarme de baixa frequência, permitir a respiração espontânea e alarme de alta pressão. Novamente, todo o padrão internacional. Isso é o que as normas internacionais falam e classificam os diferentes aparelhos. Vamos dizer então que a classificação internacional fala que se o paciente tem dependência do ventilador, um suporte ventilatório, embaixo das 12 horas, vamos dizer, a maioria delas durante a noite, nesse caso, um ventilador que atinja até 30 centímetros de água, que seja simplesmente pressórico, que tenha alarmes, okay, que tenha um backup de frequência, seria um ventilador apropriado para uso. Mas, se esse paciente tem demanda do ventilador por mais de 12 horas, aí o ventilador já tem que mudar as características. Dentro do possível tem que ter bateria interna, dentro do possível vai ter que ter alarmes, tem que ter gráficos, etc. E dentro também do possível tem uma pressão até 40 centímetros de água, já não 30, mas 40, caso o paciente precisar de maior pressão ou também maior volume. No outro sentido, o que acontece com aqueles pacientes que têm uma via aérea artificial, uma traqueostomia, que tem certa margem de ventilação espontânea, mas também depende da ventilação, ou seja, depende de certo suporte ventilatório, podemos utilizar aqueles ventiladores com a mesma característica que tínhamos comentado ou dito na parte anterior, mas, nesse caso, tem que estar aprovado para uso invasivo. Nesse caso, o ventilador tem que estar aprovado também para uso invasivo. Que são justamente esses que estamos apresentando aqui. Agora, para complicar mais um pouco amanhã, já que vinha fácil, quais são as novas tecnologias que a gente tem no mercado? Habitualmente, esses ventiladores que apresentamos antes são aqueles que combinam, além dos modos clássicos, IPAP, EPAP, frequência de backup, etc. Além disso, eles oferecem, na maioria das vezes, o que são chamados modos duais. E o que é o modo dual? O modo dual é justamente a mistura entre o modo pressórico e o modo volumétrico.
vamos dizer que habitualmente são modos pressóricos que vão tentar manter constante um volume. Pode ser um volume corrente, pode ser um volume minuto, enfim, vamos falar de diferentes tipos. As características mais ou menos seria a seguinte: eu tenho aqui um paciente que tem o volume e a pressão, certo? Então, eu estabeleço um target de volume corrente, por exemplo, 350 ml. O ventilador tem uma pressão mínima de início, o paciente não atinge esse volume, o que vai fazer o ventilador? Começa a subir a pressão. E assim vai continuando subindo até dentro de uma faixa de pressão mínima e máxima, até atingir esse volume corrente que foi o programado para o paciente. Quando vamos pensar nesse tipo de tecnologias? Quando temos pacientes com restrição severa, com quadro restritivo severo. Olha aqui, temos um paciente com uma cifroscoliose muito complexa, certo? Ou posso ser também um paciente com doença neuromuscular. Vamos dizer o seguinte: qualquer de nós, quando está sentado, a nossa capacidade residual funcional é a mesma quando estamos sentados e quando estamos deitados? Muda, certo? Diminui. Perfeito. O que acontece com eles? A mesma coisa. O problema é que ninguém muda a pressão quando o paciente estava na cadeira de rodas ou quando ele vai dormir. Mesmo que não durma em 180 graus, esteja em posição de Fowler, vai ter uma queda na capacidade residual funcional. Quem de vocês muda a pressão? Ninguém. E pior ainda, justamente na fase mais crítica, desde o ponto de vista cardiorrespiratório, que é durante o sono. Nem falar se estamos falando do sonho REM. Então, justamente aí é quando a gente pode pensar nesse tipo de tecnologia, de utilizar um modo que mude a pressão, tentando atingir e manter constante o volume corrente. Temos no mercado um monte de ventiladores aqui no mercado do Brasil, com diferentes nomes comerciais. O mais conhecido era da Respiron, que foi o primeiro que lançou, que era o chamado AVAPS. A ResMed lançou um bem mais novedoso, que é o chamado IVAPS, que vamos falar basicamente qual a diferença entre eles. E tem alguns outros, como é o PC Target Volume da Breas, da Weimann, etc. Como é que trabalhávamos quando temos um volume corrente específico para atingir? A gente vai selecionar o volume corrente entre 200 e 1500, dependendo do que o paciente precise. Estabelece, então, nesse caso, um nível de PIP ou EPAP, uma pressão inspiratória mínima e uma pressão inspiratória máxima, dentro da qual, esta faixa, o ventilador sube e desce a pressão, tentando manter constante, que coisa? O volume corrente. Tudo bem. Voltamos ao nosso paciente. Ele estava usando essa modalidade. Sim? A minha pergunta é a seguinte: o ventilador vai tentar manter o volume corrente? Claro que sim. Ele vai tentar. Foi desenvolvido para isso. Agora, foi desenvolvido para tentar manter o volume corrente no modo invasivo com o paciente? Nesse caso, não. E olha o que pode acontecer. Além da mudança do circuito, além de colocar o filtro, etc. De que já falamos tudo isso. O algoritmo dessa modalidade é o seguinte. No caso do Synchrony, no caso do Trilogy. Olha o que acontece. Para mudar a pressão, para mudar 1 centímetro de pressão, sabe quanto tempo leva? 1 minuto. Tanto para subir, quanto para descer 1 centímetro. Vamos dizer que aquele paciente que estava lá na foto, o paciente começa a acumular secreções. Eu tiro para aspirar, certo? Aspiramos as secreções. Quando eu reconecto a traqueia ou ventilador, qual é a pressão de início? Essa daqui ou essa daqui? Começa da pressão mínima. E se o paciente estava com uma pressão mínima de 10, mas antes da aspiração, para manter o volume corrente, ele estava com 16, vai levar 6 minutos retornar aquela pressão que o paciente estava utilizando. 6 minutos, justamente, naquele momento crítico pós-aspiração. Onde você sabe que o paciente como vai ficar. Com disneia. Então, não foi desenvolvido para isso, está claro? E esse é o ponto. A gente utiliza, muitas vezes, a boa tecnologia de forma não apropriada. Porque não é para utilizar nesse sentido. Agora sim, temos ventiladores que, mesmo da linha, que, utilizando o mesmo sistema, permitem estabelecer um ajuste mais rápido.
Por default ele vai trazer 1 centímetro de água por minuto, mas posso colocar até 5 centímetros. Se é mais rápido, bom, melhor. Mas, além disso, o que isso acontece com os multiply também? De forma teórica é interessante, mas vamos pensar no seguinte. Eu tenho aquele paciente da foto que estava ventilado com um volume minuto X. Vamos dizer, um adulto, 6 litros por minuto, tranquilo. Ele estava respirando 15 respirações por minuto com um volume corrente constante. Certo? Bem, o paciente vai dormir. Qualquer de nós, quando começa a entrar no sono, como muitos de vocês agora, o que está acontecendo? O que acontece com a frequência respiratória? Diminui. Nosso paciente, então, estava em 15 e agora entrou em 12, que é o backup do ventilador. Por exemplo, vamos dizer 12. O volume minuto vai ser o mesmo? Mesmo que o volume corrente seja igual? O que vai acontecer? Vai cair. Se cai o volume minuto, o que vai acontecer com a CO2? Vai começar a subir. Até um ponto que vai estimular o sistema reticular ascendente para quê? Para que o cara acorde. Cara, acorda porque temos que respirar. Entendeu? Senão a gente não vai contar a história, certo? Mesmo que esteja ventilado. Então, o que estamos falando é que o paciente, a qualidade de sono que vai ter não é apropriada. Por qualquer de nós, se tem que micro despertar ou acordar totalmente para retornar ao padrão ventilatório, obviamente vai estar interrompendo o sono, a qualidade de sono, além das complicações cardiovasculares que ele traz. Porque para ele acordar tem que fazer uma liberação importante de drogas simpáticas, ok? De aminas simpáticas, especificamente noradrenalina. Isso aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a tensão arterial, e se isso acontece todas as noites, bom, esse paciente vai desenvolver uma hipertensão secundária a esse processo. Então, mesmo que o ventilador tente manter o volume corrente, se essa coisa muda, não dá certo. Qual é a outra modalidade do modo dual que a gente está oferecendo, que está falando que tem muita maior, na verdade, conceito fisiológico, uma visibilidade fisiológica mais interessante? Isso é chamado EVAPS. O outro era AVAPS, e este chama do EVAPS. A diferença é que um é inteligente e o outro não. Tá? Daí, segundo falaram os fabricantes. Qual é o objetivo do EVAPS? O mesmo. Fazer um ajuste da pressão de suporte para manter constante não o volume corrente, mas a ventilação alveolar. Ventilação alveolar, o que é isso? Vocês lembram que é a ventilação alveolar? É simples. É o volume corrente menos que o volume de espaço morto anatômico. Certo? Quando podemos utilizar isso? Pacientes não dependentes totalmente da ventilação mecânica, para aplicação uso invasivo e não invasivo, e sim para pacientes por cima de 30 kg, ou paciente pediátrico por cima de 9 a 10 anos aproximadamente. Então, por que ventilação alveolar? A própria definição da ventilação não invasiva fala que o objetivo, qual é? Justamente aumentar a ventilação alveolar. O paciente está hipercapnico. Então, o objetivo é ventilar, é lavar a CO2, melhorar justamente esse quadro de acidose respiratória. E também vocês lembrarão da fisiologia na faculdade, que justamente a equação do gás alveolar, a ventilação alveolar é inversamente proporcional a CO2. Então, se meu objetivo é a ventilação alveolar, estou pensando na CO2 do paciente. Tá? Muito bem. Então, como que isso é feito? Simples, como falamos, eu tenho um sinal de fluxo expiratório, a área aqui amarela, está falando que é a área do volume corrente que vai participar do quê? Da troca gasosa, certo? Mas, esta área aqui, esta área azul, está falando que é aquela área que não participa da troca, que é o que a gente chamou de espaço morto anatômico. Muito bom. Quanto espaço morto anatômico eu vou programar para ele, para ela, para você? Quem sabe? Ninguém sabe, certo? Por fisiologia, é fácil. A fisiologia fala que é equivalente a 2,2 ml por quilograma de peso teórico ideal. Quem de vocês tem um peso teórico ideal? Com certeza eu não, ok? Então, no mesmo peso que eu tenho aos meus 50 anos, ou que eu tinha aos 35. Infelizmente não é. Mas, provavelmente, a coisa que não mudou muito, o que foi? Altura, estatura. Exato. Então, o ventilador vai me pedir o seguinte, sabe que, como é muito difícil saber quanto é o peso teórico ideal, mas pelo menos vamos saber a altura do paciente. Isso não mudou muito. Quanto é? 1,70 m? Beleza.
nós temos justamente um normograma que estabelece que se eu tenho 1,70 m, para o homem aqui a linha vermelha, meu espaço morto estará perto de 135 ml. Ok? Então, nesse sentido, essa informação eu vou colocar dentro do ventilador, para saber o que está acontecendo. Para o ventilador já fazer o cálculo sozinho, e a gente não tem que pensar nada mais no assunto. Então, o que vou programar? A EPAP, como fazíamos na outra modalidade, a pressão de suporte mínima, a pressão de suporte máxima, para que o ventilador ajuste a pressão aí. Mas, vamos incluir também o volume corrente, a altura e a frequência respiratória. Então, esse é o ventilador que, no caso do Stellar, oferece esta opção. E o interessante é que quando nós descarregamos informação do que aconteceu com o paciente, nesse sentido, vamos fazer aí um close-up. Aqui tem a pressão por tempo e aqui tem o fluxo, vezes tempo também. O interessante é que dá para ver que a pressão como é que é? Totalmente variável. Totalmente variável. Por quê? Porque o volume, a área embaixo da área de fluxo inspiratório é totalmente variável também. Quem de nós está ventilando de forma constante 400 ml? O fisiológico é a variabilidade. E justamente o ajuste que tem que fazer o ventilador. Olha aqui, se tem uma queda de fluxo, o que faz o ventilador? Aumentou a pressão. Quanto levou? 1 minuto para subir? Levou 1 minuto para subir? Não, levou 1, 2, 3, 4 respirações. Se o paciente aumenta o fluxo, o que ele vai fazer? Rapidamente diminui a pressão. Levou 1 minuto para diminuir? Não. Imediato. Porque o target é outra coisa, não é o volume corrente. O target é a ventilação alveolar, o target é a PCO2. Da mesma forma, cai, sube a pressão. Sube o fluxo, cai a pressão. Esse ajuste é contínuo. Então, se o paciente está sentado, está deitado, muda de decúbito para um decúbito lateral, o ventilador vai ajustar. Então, esse tipo de tecnologias já estão disponíveis. Num preço do mesmo preço que tínhamos naquele momento com aqueles ventiladores que eu apresentei. Então, por isso estou falando, a mensagem final dessa palestra qual é? Que temos que utilizar a tecnologia pensando, em primeira instância, no paciente. Será que essa tecnologia será apropriada para esse paciente? Eu não posso pensar que todos os ventiladores são a mesma coisa para todos os pacientes. Uma dose de antibiótico é a mesma para cada paciente? Obviamente que não. Por que vai ter que o ventilador tem que ser exatamente igual para um que para outro? Provavelmente para um ele vai precisar menor complexidade do que o outro. Mas mesmo assim, vou ter que tomar conta de tudo aquilo que a gente falou. Como é que é a resistência, como é que é a distensibilidade do circuito, se eu colocar um umidificador, o que vai acontecer, quanto é o volume, etc. Então, tomar conta do diagnóstico do paciente para estabelecer se precisar de ventilador, suporte ventilatório não é impossível, ou ventilador e suporte de vida. O paciente não tem capacidade vital zero, esse cara precisa de suporte de vida, ponto. Seja invasivo ou não invasivo, esse já é outro assunto. O paciente tem suporte, ou seja, o paciente tem certa reserva respiratória, beleza, precisa de suporte ventilatório. Independentemente se é não invasivo ou se for invasivo. O suporte de vida deve incluir medição de volume corrente expirado, alarmes completo, bateria interna, se pode conectar externa também, monitorização aprimorada, etc. Equipes para uso invasivo em pacientes não dependentes, monopresórico, devem contar com tecnologia de medição da resistência da via aérea para compensar o umidificador aquecido ou a nariz artificial, alarmes completos, bateria interna ou também capacidade externa, monitorização aprimorada, etc. E, se utilizar modos duais, nesse caso o IVAPS, estabelecer se o algoritmo é apropriado para o quadro clínico do paciente. Mas, novamente, a mensagem final é: usem aquele ventilador apropriado para o paciente, usem aquele ventilador que vocês conheçam. E se não conhecem, perguntem. Perguntem. E também, assim como todos os dias temos uma nova droga no mercado, um novo antibiótico, e vocês vão e procuram, da mesma forma, para aqueles que trabalham na especialidade, todos os dias vamos ter uma nova tecnologia. Imagina, temos aqui o ventilador, nesse caso o Astral, 3 kg, atinge até uma FiO2, dependendo do paciente, até mais ou menos 90% a 100%, se for pediátrico ou adulto. Não precisa blender, isso conecta simplesmente com o fluxômetro. Tem, nesse caso, também conectado aqui a oximetria de pulso, alarmes,
gráficos de todo tipo. E aqui estamos retirando o nosso paciente com 8 horas de bateria. E além, posso colocar mais 2 baterias externas e o paciente pode estar 24 horas ligado ao ventilador. Então pense no seguinte, por que pensamos nesse tipo de tecnologia? Para melhorar a qualidade de vida do paciente, da família, e para que nossa vida como profissionais na área também seja mais tranquila. Porque temos maior tecnologia, maior confiança no produto, e estamos oferecendo coisas diferenciadas para o paciente. Então, novamente, queria agradecer a sua presença. Obviamente ficamos aqui à sua disposição para tentar responder alguma pergunta. Se ficou alguma, habitualmente sempre fica tudo claríssimo, porque nunca ninguém pergunta nada. Mas, na verdade, a intenção dessa palestra de hoje é entender que a tecnologia regula a nossa vida. Olha aqui o meu amigo. Quem pensava que, não sei, 3 anos atrás ia estar filmado uma palestra com um iPhone, com um celular? Entendeu? Então, aí não temos problema nenhum, a gente se adapta imediatamente, certo? Mas sabe que somos profissionais da área da saúde. Então, temos que entender que também temos que aprender a tecnologia que temos todos os dias no mercado, se desenvolvendo para ajudar os nossos pacientes, como falamos também, ajudar a família e ajudar também a nossa qualidade profissional. Muito obrigado e tenham um ótimo dia.